Oi, gente. Então, passando um pouquinho, acho que durante a pandemia, passando um pouquinho da pandemia, durante as minhas vivências no YouTube, eu conheci a Mônica Bonfilho. E desde então, eu acho que aquele movimento da pandemia, de você ficar mais em casa, de não saber o que tá acontecendo direito no mundo com você, eu tinha acabado de me formar. E eu tava vivendo um dilema assim imenso comigo mesmo sobre quem eu sou, para onde eu vou, se aquela profissão era correta, que eu tava fazendo, se ela tava alinhada comigo mesmo. E eu vendo os vídeos da Mônica, eu fiquei muito interessada, comecei a ver vídeos mais antigos dela, que são os vídeos em rádio que ela fazia. E eu acho que eu desci bem lá acho que nos primeiros vídeos dela para também ver e conhecer. E naquele momento eu comecei a estudar mais sobre astrologia. A Mônica sempre me passou essa confiança sobre o que ela passava ali, o que ela ensinava, como ela fazia. Eu sempre continuo acompanhando ela. E naquele momento, pra mim, era um momento de descoberta. Eu já tinha sempre via astrologia antes, estudava um pouquinho, estudava assim, de você ler numa revista, num jornal, em alguma coisa que aparecia, às vezes tinha alguma parte de rádio que falava alguma coisa sobre. Então, essa familiaridade com um pouquinho com a astrologia eu já tinha antes. Mas assim, durante a pandemia, isso eu fiquei não pela astrologia, mas por autoconhecimento. Me autoconhecer, ver o que faz sentido pra mim. Então esse momento foi de autorreflexão que eu encontrei ela. E começou a tudo fazer sentido. Aí naquele momento eu tava conhecendo ainda, aí eu tava na minha mente. O dia que eu puder pagar, eu vou comprar e vou fazer e vai dar tudo certo. Então, um belo dia eu comprei a consulta dela. E aí quando você compra a primeira, ela recomenda você comprar o mapa astral e a revolução, nos dois. Que aí ela já conhece você e sabe suas possíveis previsões para o próximo ano. Então, naquele momento que eu cheguei a constar com ela, eu vi que a faculdade que eu tinha feito não fazia sentido nenhum. E na minha cabeça não fazia sentido, assim, eu queria terminar por conta de não vou deixar uma coisa pela metade, mas também eu tava me sentindo muito presa na questão de ser um negócio quadrado e eu não ser quadrado, assim, não ser tão rígido. Eu queria uma coisa mais criativa, mais volúvel, mais que não fosse tão formal, fosse informal, fosse uma coisa livre. E naquele contexto, aquelas profissões que estavam a caminho daquela faculdade não tinha essa possibilidade de ser flexível. Então ali eu tive uma descoberta um pouquinho mais profunda sobre quem eu sou, aonde que eu posso ir, algumas coisas meio ocultas. Nem tudo eu dividi, é claro, naquele vídeo, porque tem coisas que são íntimas demais para poder ser tão abertas assim. E ali eu vi que tem uma luz no fundo do túnel, que eu poderia ser tipo, quem eu sou. E naquele momento eu olhei para aquela criança que eu tinha me esquecido de quando eu era criança. Eu olhei com aquele olhar e vi assim, nossa, isso que eu tô pensando, que caiu no mapa, faz muito sentido com aquilo que eu já fui. E às vezes pela vida, assim, a gente acaba colocando crenças limitantes na nossa vida e achando que aquela coisa não é pra gente, que não é possível, que não tá no nosso alcance e colocando várias barreiras. Então, quando a gente vem de uma origem muito humilde, o que a gente precisa é de dinheiro pra gente conseguir conquistar nossos sonhos,
ter um mínimo, que seria uma casa para morar, uma roupa para vestir, uma comida para comer. Então, eu acho que eu tava muito mais para isso, não que não seja necessário. A gente mora num mundo capitalista que tudo precisa de dinheiro para funcionar. Então, eu acho que o dinheiro sim é essencial, é necessário, mas que a profissão não poderia ser tão entrelaçada e rígida de uma forma que outras profissões não daria dinheiro. Não seria possível fazer dinheiro também com outras profissões. Hoje eu já quebrei vários paradigmas sobre estar na internet e estar no YouTube ou redes sociais, o que seria para mim algum tempo atrás meio impossível na questão de é muito difícil, não é para mim, não vou conseguir, várias crenças que me limitavam ou outros tipos de coisas que colocavam uma barreira para mim não estar presente, ou até mesmo eu me escondendo dentro do meu corpo como em uma terapia eu descobri que todo aquele sobrepeso ele era reflexo de um esconderijo que eu queria estar. E então, com o mapa e a revolução, tudo que acontecia ali, eu pude me descobrir e ser uma pessoa melhor na questão de acreditar em mim mesmo e ver que a vida pode ser diferente e ser como cada uma de nós deveria ser, ou pode ser, ou sonha ser. Nada com crenças, Claro que a gente, como é plantado desde criança na gente, a gente acaba tendo que tirar camada por camada como uma cebola, né? E que talvez demore muito ou seja muito rápido, isso depende de cada pessoa, mas que as coisas são possíveis e não são impossíveis de ser acontecendo. E eu fiz esse mapa com a Mônica faz, eu acho que uns 3 anos, 3 anos eu acho, 3, eu acho que mais ou menos 3 anos, e assim, pra mim foi um divisor de água, porque quando ela olhou, ela falou assim, você é muito bonita, você poderia estar falando, você conversa bem, só que quando eu fui gravar o vídeo falando sobre isso, sobre o mapa, eu me embananei toda, eu escrevi, foi um caos. Foi um caos, mas aos poucos eu tô me descobrindo, me reconectando e alinhando da forma que eu quero ser. E graças ao mapa, isso tá sendo mais possível, mais palpável. Então é isso. E sempre que vocês forem fazer uma passada com a Mônica, tenham suas perguntas específicas, porque ela responde. E ela responde baseada no seu mapa, o que acaba sendo muito mais claro e sempre tem a data de nascimento, local e o horário exato, né? Eu tenho, porque ainda eu não fui casada, eu tenho a minha certidão ainda, então eu tenho todos os dados dela. Mas caso você seja casado, dá pra pegar no cartório, no cartório e ir lá tirar uma foto, ver como que vocês conseguem estar fazendo. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. E até o próximo vídeo.